A urbanização é um processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano. Ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento desta em relação aos habitantes no campo. Portanto, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior que a do campo, dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização. É importante ressaltar que no Brasil é considerada urbana, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, aquela sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Há também outro sentido para a urbanização, que seria quanto à implementação de infraestruturas em espaços das cidades. Por exemplo, eventualmente áreas irregulares, como favelas e invasões, emergem no processo das cidades, porém essas áreas não contam com energia elétrica, saneamento básico e asfalto. Quando tais localidades recebem da prefeitura essas estruturas, dizemos que a área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir as características de um espaço urbano. Êxodo rural. O termo êxodo rural é utilizado para caracterizar a saída da população campesina em direção à cidade, ou seja, a saída dos moradores da área rural para a área urbana. Esse processo de migração ocorre devido à busca de qualidade de vida melhor nas áreas urbanas, por maior oferta de empregos, acessos aos serviços de saúde, serviços de educação, acesso ao saneamento básico, entre outros fatores que influenciam no abandono da população das áreas rurais e se destinam a chegar nas áreas urbanas. Um dos principais motivos que levaram a um alto índice de êxodo rural por todo o mundo foi a mecanização no campo, ou seja, a chegada das máquinas para efetuar os trabalhos rurais, como a colheitadeira, a máquina de arar, tratores, entre outras máquinas que começaram a cobrir as funções que eram até então efetuadas pelos trabalhadores rurais, fazendo com que esses perdessem seus empregos, pois uma máquina começar a realizar o trabalho que até necessitaria de muitas pessoas, agora só a necessidade de uma. Consequências da industrialização. Principais aspectos positivos. O Brasil deixou de ser dependente das exportações de produtos agrícolas. A economia brasileira foi aos poucos se livrando da dependência da importação de produtos industrializados estrangeiros. Os salários nas indústrias, com o tempo, ficaram mais atrativos do que no campo. A industrialização gerou renda, aumentou o consumo e impulsionou o crescimento da economia brasileira. Os preços de produtos industrializados passou a ficar mais barato para o consumidor brasileiro. Antes, os manufaturados importados chegavam aos brasileiros a preços exorbitantes, limitando o consumo às classes sociais mais elevadas. Aumentou a imigração para o Brasil, principalmente de italianos, espanhóis e alemães. Esse aspecto pode ser considerado positivo no sentido de que esses imigrantes trouxeram muitas experiências profissionais para o nosso país. Também podemos destacar o fato de que eles contribuíram para a formação da cultura brasileira. Principais aspectos negativos. Aumentou o êxodo rural, criando uma alta concentração populacional nas grandes cidades. Esse fato gerou problemas sociais, falta de moradia, aumento da violência, etc. Aumentou o nível de poluição do ar gerado pelas indústrias. Estas também foram responsáveis, principalmente no século XX, pelo aumento da poluição de rios e contaminação dos solos. O uso cada vez maior de máquinas e equipamentos tecnológicos fez aumentar o desemprego nas indústrias. Segregação socioespacial refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social,
estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e de luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros. Problemas urbanos. Dividido em duas classes, problemas ambientais e problemas sociais. Problemas ambientais, a exemplo de poluição do ar, enchentes urbanas, lixo, falta de saneamento e poluição sonora. Problemas sociais, violência, falta de moradia adequada, inchaço das cidades, entre outros. A atual Lagarto Universitária é um dos municípios que mais tem crescido no estado de Sergipe, no Nordeste, apresentando notável desenvolvimento no campo educacional, industrial, agropecuário e empresarial. Sua economia é diversificada, baseada na industrialização de fumo, plásticos e alimentícios. Seu comércio é pujante e variado. Na agricultura e na pecuária, destaca-se respectivamente na produção de feijão, laranja, mandioca, gado de cortes e ovinos. Lagarto não para de crescer e sua história justifica toda a sua vivacidade. Em quesito urbanização, faremos algumas exemplificações. Um dos lugares escolhidos, a princípio, foi a Universidade Federal de Sergipe. Mediante a ela, poderíamos fazer uma citação do êxodo rural, pois muitos jovens estavam em busca de novas oportunidades, saindo assim de suas cidades natais, com o intuito de tanto de estudar, quanto de conseguir um emprego. O segundo lugar escolhido foi o Conjunto Pacheco e as ruas nas proximidades da Praça dos Três Poderes. A partir disso, poderíamos citar a segregação socioespacial, pois ao compararmos determinadas ruas, vemos um real contraste. O Pacheco é um local cheio de precariedades e a rua das Praças dos Três Poderes, ela é uma rua de casas de alta burguesia. O terceiro local escolhido seria a empresa Maratá. Nela, podemos encontrar exemplos de consequência da industrialização, tanto os positivos quanto os negativos. Positivos, pois a partir dela os moradores não necessitariam comprar produtos de outros lugares. E negativo, em referência ao êxodo rural, pois aquelas pessoas que antes trabalhavam para si mesmos deixariam o campo para poder trabalhar no manuseio de máquinas. O quarto item a ser mostrado são os problemas urbanos. Dentre eles citaríamos os esgotos, os lixos e entre outros. Contudo, Lagarto é uma cidade com grande índice de urbanização, com aproximadamente 104 mil habitantes, segundo o IBGE 2019, terceiro município mais populoso de Sergipe.